Seja Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado, povo abençoado do Senhor. Eu estou aqui mais um dia, o Senhor me despertou aqui com uma mensagem para me entregar para você. E aqui nós estamos no Nordeste, está chovendo agora, as primeiras chuvas aqui no Pernambuco, né? E tá um calorão, porque vai chover mais, né? É apenas um prenúncio de mais chuvas. E daqui a pouco, o inverno aí dá sua bênção. Louvado seja Deus por esta chuva. E daqui a pouco vai chover mais bênçãos, em nome de Jesus. Está chovendo uma grande bênção que é a água. E choverá bênçãos em nossas vidas mandadas por Deus, o qual necessitamos. Olha, eu quero orar por você daqui a pouquinho, em nome de Jesus, mas primeiramente eu quero entregar aqui a mensagem que Deus colocou no meu coração. Fica aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 16, diz o seguinte: Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse aqui era o apóstolo Paulo. Deus estava falando a respeito do apóstolo Paulo com Ananias. Disse a Ananias, o Senhor falou para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O Saulo, naquela época, né, que é o apóstolo Paulo, ele era um vaso escolhido do Senhor. E o Senhor disse o seguinte, olha, eu lhe mostrarei a Paulo o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Nós que somos escolhidos por Deus, você que é escolhido por Deus, escolhida por Deus, o Senhor permite sim, aqui a Bíblia diz, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer por causa do nome do Senhor. O Senhor permite alguns sofrimentos na sua vida, não para a sua destruição, não para o seu mal, mas é por causa do nome do Senhor. As lutas e tribulações que você tem passado até o dia de hoje, todo sofrimento, toda angústia, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então toda angústia, todo sofrimento, toda luta, tribulação que você tem passado até o dia de hoje, é por causa do nome do Senhor. Deus sabe o que permite, por que permite, em tudo há um porquê. Tudo no mundo tem um porquê, nada acontece por acaso. A Bíblia diz que Deus permitiu algo na vida de Jó, os irmãos conhecem essa passagem perfeitamente. O Jó, ele perdeu filhos, perdeu bens, adoeceu, os seus amigos se afastaram, sua família se afastou e ainda vieram pessoas o acusarem, o julgarem ele. E todas essas permissões na vida de Jó fez com que Jó se revoltasse, porque muitas das vezes em que você está passando por momentos difíceis, você fica revoltado. Por que Deus está permitindo isso? Eu tenho sido zelosa, eu tenho feito o máximo para agradar o Senhor, para servir a Deus, e por que isso? Então isso se cria uma revolta. O Jó era bem fiel e teve muitas percas, muitas lutas e tribulações, fez com que ele ficasse revoltado, e ele falava algumas coisas ali no seu livro, no livro de Jó, tem muitas coisas que ele falou, até, se justificando e falando sobre o trato de Deus a respeito da vida do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Jó e veio conversar pessoalmente com ele. E depois do diálogo que os dois tiveram,
A Bíblia diz que Jó disse: eu falei e não falo mais, eu bato na minha boca. Jó disse: eu falei e não falo mais, eu falei do que eu não conhecia, ou seja, ele não tinha conhecimento. Por que ele passou todas aquelas lutas e tribulações? Mas Deus veio conversar pessoalmente com ele, explicou tudo e ele ficou satisfeito com o diálogo que teve com Deus ali. Depois que o Senhor conversou com ele, ele disse: eu falei do que não conhecia. Eu me arrependo, ele falou. Olha só. Então, se Deus conversar com você sobre tudo o que você tem passado, ele vai te dar explicações razoáveis para que você entenda por que você passou, por que você adoeceu, mas ele foi lá e te curou. Por que você passou aquela tribulação com a família? Por que você perdeu aqueles bens? Então, o Senhor conversou com Jó e ele entendeu tudo. E às vezes se atribulamos, ficamos atribulados por não conhecer que estamos sofrendo algumas coisas, perseguições, algumas lutas, por causa do nome do Senhor. Porque Deus está preparando você para que o nome dele seja glorificado através de sua vida. Sua vida é um espelho que outras pessoas olham e vê o Senhor na sua vida, no seu viver. Por mais que eles não admitam, eles veem o Senhor na sua vida. Então, o apóstolo Paulo entendeu isso, Jó entendeu isso. O apóstolo Paulo entendeu dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tanto sei viver com fartura como com escassez. Tanto sei ter fome. Ele falou muitas coisas ali. Ele falou que poderia passar por várias etapas da vida dele. E ele sabia que o Senhor estava com ele. Não seria um momento difícil que Deus o deixaria. Ou seja, também não foi um momento difícil que fez Deus o deixar. Deus o deixou, depois veio um momento difícil. Não, o Senhor estava do lado dele. Quando o apóstolo Paulo estava passando um dos momentos mais difíceis de sua vida, na prisão, a Bíblia diz que o Senhor estava do seu lado e disse o seguinte para ele: coragem, Paulo, assim como deste testemunho de mim em Roma. Fui em Roma, meu pai, fugiu agora a cidade da minha mente. Ele deu testemunho ali do Senhor naquela cidade e o Senhor disse que ele daria testemunho do Senhor em outra cidade. E ele estava ali preso. Ele foi açoitado. E a Bíblia diz que pela madrugada ele, Paulo e Silas estavam louvando a Deus depois dos açoites. Ele sofreu bastante por causa do nome do Senhor. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Olha só, entenda, essas aflições, essas lutas que você já passou, não determinam o seu fracasso. Mas Deus esteve te preparando, não é? A prova, ela dura um tempo, mas chega o tempo da bonança, né? Tem uma tempestade, mas tem bonança. Não tem tempestade direto. A prova acaba, a bonança chega. Entenda, não é para sempre. O sofrimento não é eterno. Não. O Senhor permite a prova, mas também permite o final da prova. Entenda isso. O que o Senhor quer de você, então? Que você entenda que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Ah, por que aconteceu isso na minha vida? Porque Deus permitiu. Deus te conhece, Deus conhece o seu coração, Ele está cuidando de você. Até as coisas desagradáveis que nos acontecem, elas cooperam para o nosso bem. Acredite nisso. E nisso, a minha mãe, ela sempre disse uma coisa: não há mal que não traga um bem. Era isso que ela sempre dizia, eu nunca esqueci. Ou seja, aconteceu algo desagradável, algo ruim na sua vida, foi para benefício de algo. Você não sabe, às vezes, no momento. Você não entende o reino espiritual, o amanhã, o que ia acontecer. O que aconteceria amanhã se isso não acontecesse hoje, tá? Os grandes homens de Deus sempre tiveram essa conexão com Deus, de saber
que Deus estava no controle de tudo. E quando você entende que Deus está no controle de tudo, você não vai colocar os pés pelas mãos, sair brigando com A, B ou C, você fica só observando o que está acontecendo ali e sabendo que Deus está no controle. Se aconteceu aquilo, Deus sabe o porquê aconteceu. Às vezes você perde um carro que você estava com tanta pressa para resolver alguma coisa e não conseguiu. E Deus sabe porque você perdeu. Deus pode ter te dado um livramento. Você ia morrer naquele dia, não sabe. Ficava perturbado, perturbada. Eu perdi, fulano é culpado, Beltrano é culpado. E isso é coisa da carne, né? Aí a gente começa a acusar todo mundo e brigar e discutir por não entender o tempo e a hora que Deus está controlando tudo na sua vida. Entenda? Deus está no controle de tudo. Só que o Senhor quer que você se tranquilize, se acalme. Você não vai morrer, você não vai perecer. Esse mal não vai te destruir. O Senhor vai te dar vitória em todas as coisas. Só que enquanto o Senhor permite coisas em nossas vidas, Ele também nos molda, Ele também está nos disciplinando. A Bíblia diz: não se enfade das disciplinas do Senhor. Não se enfade, não se canse. O Senhor disciplina e corrige aquele a quem Ele ama. Então, muitas lutas e tribulações, às vezes na sua vida, isso faz parte do amor de Deus. Faz parte do cuidado de Deus. Entenda, se tranquilize então. Confie no Senhor de todo o seu coração, porque você não vai ficar frustrado, nem frustrada, nem decepcionado. Se você colocar sua confiança nos homens, você vai se decepcionar. Mas em Deus não. Confie, aguarde, espere. O Senhor disse: tomai posição, ficai parado e veja o livramento que o Senhor te dará. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus venha tranquilizar o seu coração, para que você venha sentir paz no seu coração, mesmo no meio da tempestade. Jesus estava dormindo no barco, tinha uma tempestade e os discípulos estavam apavorados. Eles não tinham aquela comunhão que o Senhor queria ainda. E o Senhor estava dormindo, o barco não ia virar com Jesus. Jamais, não viraria. O Senhor está no seu barco. O Senhor está no seu barco, com você, tá? O barco não vai naufragar e não vai virar. Se acalme. Jesus repreendeu os discípulos quando eles acordaram ele, porque estavam apavorados. E eles falaram: vocês têm pequena fé. Então, nosso desespero mostra apenas o tamanho da nossa fé. A nossa tranquilidade mostra o tamanho da nossa fé com confiança. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu oro, meu Pai, pelo teu filho, pela tua filha, Senhor, que está com o coração cansado, enfadado das disciplinas do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, coloca paz nesse coração, nessa alma, Senhor. Tranquilidade nessa mente, Senhor. Restaura os nervos dele, os nervos dela, Senhor. Meu Pai, que seja uma paz que excede todo o entendimento. Que entre agora na vida dele e dela, na casa dele e dela, na família, Senhor. Que esse casal pare de brigar, de calamaias. Deus, que a confusão saia desse lar, a perturbação de mente saia desse lar, a inquietação, a preocupação saia desse lar, e a tua paz reine em nome de Jesus, trazendo cura, libertação e tranquilidade em nome de Jesus. Amém. E você pode dizer amém. Louvado seja Deus. Deus, ele é simplesmente fiel. Eu quero pedir a você que não é inscrito ainda, se inscreva em nome de Jesus. Estou vendo aqui, o segundo está acabando. Em nome de Jesus, se inscreva.
deixe o like positivo. Se você puder, compartilhe. Eu lhe agradeço muito para que essa oração chegue a outros.